O Tirri, portanto, não é algo só sobre o que se pensa, mas é algo através do qual se pode pensar, né? Porque implica numa série de fazeres, porque tem esse aspecto da vida material, cotidiana. E aí ela vai dizer que requalifica a atividade intelectual como artesanato, né? Como artesania. É isso, levando a sério suas formas criativas. E a criatividade não é nem uma explosão individual de autoria, nem você tá se limitando às ferramentas e bagagens que você acumulou, mas é uma mescla, obviamente uma mescla, né? Porque só existe a criatividade nessa contaminação, nessas manchas em que um intervém no outro, em que as pessoas e as coisas se atravessam, né? Então é uma outra forma, inclusive, de conceber o trabalho, tanto o trabalho manual quanto intelectual, né? Eles se atravessam, esse é um lugar da criatividade. Na episteme indígena, da qual ela está partindo, você teria o lugar, primeiro, de reconhecer os sujeitos humanos e não humanos como coexistentes, né? Os mortos, os encantados, os seres múltiplos da natureza, a terra, não é isso? E ela vai dizer que isso é característico de várias epistemes indígenas que você encontra na América e em outros lugares do mundo, né? Na entrevista, ela conta o episódio para explicar isso sobre as batatas, las papas, las papitas me estão mirando, ela fala, né? Para falar do agenciamento das coisas não humanas, né? A batata meio que escolhendo também ir para a bolsa, ser adquirida, né? Ir para comida. E isso tem muito a ver com uma perspectiva de relação com a ancestralidade, com o cosmos, que é não binária, né? Que você não separa sujeito-objeto, não separa passado e presente, não é isso? Outra noção de tempo, aquele tempo espiralado que vai falar ali da Martins, o Porriquet, que a gente também já comentou aqui, né? E principalmente uma territorialidade cósmica, mítica e mística, né? E aí a mestiçagem como Tirri é um exercício epistemológico dessa temporalidade não linear, porque tem a ver com o que ela chama de Nairapatya, o passado como o futuro, Akapatya, uma consciência do presente, tá? Então, recuperar todos esses conceitos, metáforas do vocabulário, da linguagem, ajuda a teorizar na potência explicativa fora das explicações ocidentais, tá? Então, para ela, o tecido Tirri fica entre o colonial e o decolonial. Não supera a contradição, mas nos ensina a viver com ela, a habitar nela. Uma técnica é botar pedaços inteiros do queijo. Por quê? Para dar um gostinho, né? Um gostinho a mais no molho. Ótimo. E agora o resto vai ralar para botar depois. Não é isso? Sim, para servir a mesa. Para servir a mesa, tá. Espera aí. Que beleza! Então, a meta descolonizadora para ela, na prática, teria que incorporar as vozes dissidentes das mulheres e das crianças. Por isso, ela vai trabalhar fortemente com as mulheres tecedoras aimaras como uma identidade Tirri. Porque ela vai dizer que elas estão nos tecidos interculturais, materiais e simbólicos, né? Não subalternizar as mulheres e as crianças, né? Fazer do silêncio e do trabalho calado um modo de comunicação. Ela vai. Agora, a Saudua chama atenção também para a questão da quietude indígena, e ela está chamando atenção também, né? Que nem tudo tem que ser preenchido pela palavra, né? Você precisa muitas vezes de um silêncio que é um silêncio em que o trabalho está se tecendo, né? Então, incorporar elementos do idioma, do ritual, dos múltiplos espaços e tempo. É isso, ela vai falar, por exemplo, uma junção da Muki, que é o silêncio em Amara, com a Tiuma, que é o coração e os pulmões, que é um pensar comunitário que valorize a memória coletiva, inclusive nas práticas, né? Não de silenciamento, mas de um silêncio criativo, ok? Então, essa meta descolonizadora vai buscar formas de conhecer e socializar, não é isso? Coisas que são comuns a diversos povos indígenas, em Abiala e no planeta de uma forma geral, tá? Não seres com identidades fixas, mas devires em relação ao todo e outras perspectivas em relação ao tempo e o espaço, como a gente tem trabalhado aqui. Ó, queijo ralado prontinho aqui, que vai para a mesa. Explorar a episteme indígena para ela em relação às epistemes hegemônicas não é colocar na balança isso como uma melhor que a outra, mas colocar de igual para igual, não é isso? Para que desse choque você crie um terceiro elemento, um espaço melhor, em que as chispas, produzindo novos choques,
se energizem, convertam a fronteira de uma raia em um tecido. A metáfora do tecido é muito importante, não é à toa que ela vai trabalhar com as mulheres tecelãs, porque tem toda uma coisa de tecer ao revés, de você, né, desconstruir, de subverter. Ela vai falar em antropofagias do conhecimento, citando hoje o de Andrade, né? Exatamente como essa coisa que ela vai chamar de uma mistura, de uma mescla de coexistências, né? Que você tira algumas coisas e não aceita outras. Um pachacute de palavras. Pachacute é uma palavra de origem aimara que implica numa lógica ambivalente. É tanto a destruição quanto a renovação. Estão contidas nessa mesma ideia, nesse mesmo princípio. E assim, o tirri não é a comodidade com que a gente recebe as aporias, né? As contradições flagrantes em que a gente vive. Ao contrário, é o incômodo. Essa é a ideia-chave. Não é uma comodidade, não é uma aceitação das contradições, mas é um incômodo com elas, em reconhecer que a gente habita nelas.